Olá a todos, você está no canal EP News, que é projetado para você que precisa estar antenado com as informações e principais notícias da semana. Seja muito bem-vindo no nosso canal EP News, o seu noticiário queridinho aqui no YouTube. Vamos então para as principais notícias. Economia. Empresas sem apoio financeiro para atravessar a pandemia abrem falência. 4 em cada 10 empresas ainda percebem efeitos negativos da Covid-19. IBGE divulgará em 17 de setembro a pesquisa de orçamentos familiares 2017 e 2018, análise da segurança alimentar no Brasil. Mundo. Morre Mercedes Bachar, viúva e principal inspiradora de Garcia Marques. Em Portugal, iniciativa quer desmistificar a imigração, combatendo mitos e fake news. Chefe do executivo de Hong Kong rompe vínculos com a Universidade de Cambridge. Navio se parte em dois e causa derramamento de petróleo nas Ilhas Maurício. No Brasil, rastro de destruição após passagem de tornado em Santa Catarina. Esporte. Após vexame, Messi quer deixar o Barcelona já, diz jornalista. Empresas sem apoio financeiro para atravessar a pandemia abrem falência. Metade dos bares e restaurantes da capital paulista fechou sem o auxílio prometido pelo governo federal. Apenas 12,7% das empresas no Brasil tiveram acesso ao crédito para o pagamento de salários, segundo o IBGE. O setor gastronômico foi um dos mais fortemente impactados. Dos 23 mil bares e restaurantes da capital paulista, mais da metade fechou. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, em entrevista para o El País, Ana Massochi, proprietária do La Fronteira, diz: no início da quarentena, percebi que o movimento do restaurante seria nulo e que não aguentaríamos sobreviver sem faturar. Já vivíamos no limite, sem escolha, tivemos que encerrar as atividades. Massochi chegou a tentar negociar o aluguel com o dono do imóvel para aliviar um pouco os gastos, mas não teve sucesso. Desde então, uma faixa de aluga-se continua pendurada no local. E uma realidade hoje é que os bancos privados temem acelerar o crédito nesse momento de pandemia, se não houver uma garantia por parte do nosso governo. 4 em cada 10 empresas, 44,8%, ainda percebem efeitos negativos da Covid-19. Ainda há uma grande incidência do impacto negativo, mas já começamos a perceber uma melhora, visto que na quinzena anterior, o impacto negativo atingiu 62,4% das empresas. Apesar da percepção de impacto negativo, houve uma melhora da percepção das empresas de serviços, passando de 65,5% na quinzena anterior para 47%, assim como do comércio, que passou de 64,1% para 44%. Essa melhora de percepção fica evidenciada na maior incidência de empresas que sinalizaram um efeito pequeno ou inexistente ou um efeito positivo. No caso do comércio, 35,5% das empresas indicaram um efeito positivo. Esse cenário retrata o processo de reabertura, com maior fluxo de pessoas refletindo-se nos negócios. Um efeito positivo para a nossa economia se dá de acordo com uma diminuição do isolamento social. Com mais pessoas voltando às suas rotinas, é natural o crescimento da economia a cada nova quinzena. IBGE divulgará em 17 de setembro a pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018, análise da segurança alimentar no Brasil. Os dados para este estudo foram obtidos a partir da aplicação das perguntas componentes da escala brasileira de medida direta e domiciliar da insegurança alimentar. Na PEOF, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018, pela primeira vez, a escala foi aplicada como parte integrante do questionário PEOF 6, Avaliação das Condições de Vida. Esta é a quarta série de resultados sobre o tema, sendo as anteriores disponibilizadas pelas pesquisas nacionais por amostra de domicílios 2004, 2009 e 2013. Os resultados, aqui comentados, apresentam a relação da situação de segurança alimentar ou insegurança alimentar existente nos domicílios brasileiros com as características do orçamento doméstico e o modo de viver das famílias. Mundo. Morre Mercedes Bachar, viúva e principal inspiradora de Garcia Marques. A causa da morte de Bachar não
foi divulgada. Segundo a imprensa colombiana, ela sofria de problemas respiratórios. Mercedes Baixa morreu na última sexta-feira, aos 87 anos, na cidade do México. A secretária de Cultura, Alejandra Frausto, publicou em seu Twitter, com muita tristeza, inteiro da morte de Mercedes Baixa, mulher forte e generosa, parceira indiscutível de Gabo, mãe de Rodrigo e Gonzalo. A causa da morte de Baixa não foi divulgada. Segundo a imprensa colombiana, ela sofria de problemas respiratórios. Mercedes e Garcia Márquez, vencedor do Nobel de Literatura colombiano, casaram-se em 1958. Ela foi musa inspiradora da obra-prima do escritor, 100 Anos de Solidão, de 1967. O casal teve 2 filhos, Gonzalo e Rodrigo. Eles permaneceram juntos até a morte do escritor, na cidade do México, em 17 de abril de 2014. Em Portugal, a iniciativa quer desmistificar imigração combatendo mitos e fake news. Migramites é o nome do projeto lançado há cerca de 1 mês pela Casa do Brasil de Lisboa, associação sem fins lucrativos que se dedica à integração dos migrantes de todas as nacionalidades que chegam a Portugal. A iniciativa é financiada pelo Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante, que é gerido pelo Alto Comissionado para as Migrações. A ideia é combater fake news, mitos e estereótipos relacionados à migração. Chefe do executivo de Hong Kong rompe vínculos com a Universidade de Cambridge. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou a devolução do título de membro honorário de uma das faculdades da Universidade de Cambridge, um protesto pelas acusações de violação da liberdade acadêmica na cidade. Lam disse que rompeu os vínculos com o Wolfson College da prestigiosa universidade, onde estudou, em resposta às preocupações expressadas pela instituição a respeito da liberdade de expressão em Hong Kong. Ela se declarou profundamente decepcionada com a faculdade, que calunia uma pessoa com base em boatos, mais do que em fatos. Portanto, dificilmente posso ser convencida a manter uma relação com o Rolfs College, escreveu no sábado à noite no Facebook. Em sua mensagem, a governante nega a intenção de acabar com as liberdades no território e afirma que essas são acusações sem fundamentos. O Wolfson College manifestou recentemente a Lam preocupações sobre seu compromisso a favor da proteção dos direitos humanos e da liberdade de expressão. A administração da instituição pretendia analisar em setembro o título de membro honorário de Lam. Desde sua entrada em vigor, quase 20 ativistas pró-democracia foram detidos, candidatos às eleições legislativas foram vetados e livros considerados contrários à nova lei foram retirados das bibliotecas e escolas da cidade. Os dirigentes chineses consideraram o sistema de ensino da cidade um dos principais responsáveis pelo movimento pró-democracia e ordenaram às autoridades locais que adotem uma educação mais patriótica e observem o respeito à lei. Desde o ano passado, o Wolfson College enfrenta pressões para retirar o título honorário de Carrie Lam. Navio se parte em 2 e causa derramamento de petróleo nas Ilhas Maurício. O MV Vacácio encalhou em 25 de julho em um Recife. A embarcação levava 3.800 toneladas de combustível a bordo. O navio petroleiro encalhado em Recife, nas Ilhas Maurício, partiu em 2, segundo anunciou neste domingo a empresa Mitsui Osk Lines. De acordo com as autoridades, havia 90 toneladas de combustível a bordo no momento em que o navio se dividiu em 2. O combustível começou a vazar pelas fissuras nas áreas danificadas. Na semana passada. Entre 800 e 1.000 toneladas foram dispersadas no oceano, em uma área considerada joia ecológica pelas águas cristalinas. Equipes de intervenção correm contra o tempo para bombear o petróleo do mar. A população local se revoltou com a demora das autoridades para bombear o combustível. Eles questionaram o porquê da operação não ter começado no momento do acidente com o navio petroleiro. O primeiro-ministro, Pravind Kumar Jugnauth, rebateu a acusação de negligência. Segundo ele, os especialistas consultados pelo governo consideraram inicialmente pequeno risco de vazamento de combustível no mar. Rastro de destruição após passagem de tornado em Santa Catarina. Uma forte tempestade acompanhada de granizo e ventos de até 100 km por hora causou destruição, feridos e desabrigados em mais
mais de 20 cidades em Santa Catarina. Na noite de sexta-feira, um tornado foi registrado no período da tarde na cidade de Água Doce, localizada na região meio-oeste do estado de Santa Catarina. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, 25 casas foram destruídas, outras 700 residências foram danificadas ou destelhadas e pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, sendo que 2 em estado grave. A assessoria de imprensa da cidade informou que ainda não foi possível calcular o prejuízo causado pela passagem do tornado na cidade. As informações são da Defesa Civil do estado de Santa Catarina. Esporte. Após vexame, Messi quer deixar o Barcelona já, diz jornalista. O Barcelona vive um péssimo momento. De acordo com o jornalista Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, Lionel Messi deseja deixar o clube catalão imediatamente e já comunicou à direção seu desejo. Com alguns anos de bom futebol pela frente, Messi não confia no projeto esportivo do Barcelona. Manchester City e Inter de Milão são os principais interessados no argentino. A multa rescisória de Lionel Messi é de 700 milhões de euros. O craque argentino não estaria satisfeito com o projeto atual do time catalão e pretende respirar novos ares. A goleada por 8-2 do Bayern de Munique sobre o Barcelona pode ter sido a gota d'água para Lionel Messi. Neste domingo, o jornalista Marcelo Beckler, correspondente do Esporte Interativo na Espanha, afirmou que o argentino deseja deixar o time imediatamente. A informação que temos é que Lionel Messi quer deixar o Barcelona e a diretoria do Barça já foi comunicada sobre isso, revela o jornalista. De acordo com Marcelo, o argentino não está satisfeito com o projeto esportivo apresentado pelo clube. Muito bem, essas foram as principais notícias. Logo voltaremos com mais informações. Quer ficar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo de forma rápida, detalhada e objetiva? É simples, seja um inscrito aqui do IP News e ative as notificações. Dessa forma, você ficará sempre bem informado. Isso é tudo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até mais!